O informativo jurídico educacional desse mês de dezembro de 2020 destaca os principais fatos que foram é, caracterizados como importantes para a educação básica. E temos então como primeiro fato a aprovação pelo Distrito Federal de uma lei sobre educação domiciliar. A educação domiciliar ela não é proibida na legislação brasileira, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que precisa ter regulamentação por lei. E temos alguns projetos de lei tramitando no Senado e na Câmara, mas temos especificamente o Distrito Federal que saiu na frente e aprovou uma lei sobre educação domiciliar no âmbito do Distrito Federal. Isso tem inclusive a disponibilização, já está publicado em Diário Oficial, e vamos ver os questionamentos que vão ocorrer por aqueles que são contrários à educação domiciliar. Mas, de uma maneira geral, a lei precisa ser focada nessa edição. Destacamos também o Conselho Nacional de Educação disponibilizou as resoluções aprovadas no ano de 2020. E temos aí duas resoluções. O direito de matrícula de crianças e adolescentes, migrantes e refugiados e outras situações no sistema público de ensino, foi objeto de uma resolução, a resolução número 1, e tivemos uma segunda resolução sobre o catálogo, aprovando uma nova versão do catálogo nacional de cursos técnicos. Então foram duas resoluções durante o ano. E temos no rol dos pareceres, temos aí alguns pareceres, alguns mais específicos, mas outros são de caráter mais global. E um deles que nós destacamos é o parecer 4, que fala sobre hora e atividade, férias dos profissionais da educação. É um parecer interessante, que ele surgiu através de uma consulta feita por uma pessoa, qualquer um pode pedir, fazer uma consulta ao Conselho, e o Conselho analisou e destacou realmente a resposta à consulta, que acaba sendo um pouco de um parecer normativo, mas esse parecer, ele, apesar de ser específico para uma pessoa, mas ele traz, em linhas gerais, um estudo bem detalhado sobre essas funções do docente, ou seja, conclui que não é obrigatório o pagamento de atividades de preparação de aulas, etc., que está na função intrínseca do educador. Vamos fechar essa primeira parte do nosso informativo jurídico educacional e voltamos no segundo bloco com notícias mais de caráter geral. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso informativo e a primeira ênfase maior se refere à aprovação da lei do Fundeb. Depois de a alteração da emenda constitucional feita logo no início do ano, nós tivemos durante o ano a tramitação de projetos de lei para regulamentar o Fundeb, o novo Fundeb. E muitas idas, vindas de Congresso Nacional, Câmara, Senado, volta à Câmara, mas finalmente foi aprovado e sancionado pelo Presidente da República a Lei 14.113, que regulamenta o Fundeb. É um texto importante, não só para as escolas públicas, mas também para toda a educação, que prevê mais recursos sendo transferidos aos estados e municípios, ao Distrito Federal. Havia uma corrente que algum recurso poderia ser para as instituições privadas de ensino sem fins lucrativos, as confessionais, filantrópicas, etc., mas isso foi vetado pelo Senado e a proposta acabou ficando como foi a origem da Câmara, fechando realmente só nas entidades públicas. Uma segunda matéria que destacamos também foram as normas do Ministério da Educação sobre o retorno das atividades presenciais nas escolas. Então, o Ministério da Educação aprovou, inclusive, essas normas através da portaria 1030, de 1º de dezembro. Teve uma pequena modificação, uma pressão, e acabou havendo um ajuste por parte do ministro, recuou um pouquinho, porque a primeira estava muito complexa e até com erros de elaboração. Ela foi republicada e essa portaria estabelece realmente os critérios de retorno, como deverá ser o retorno de atividades presenciais. É importante também destacar o catálogo dos novos cursos técnicos. A nova versão do MEC foi aprovada, não teremos mais catálogo impresso, será catálogo só virtual, só disponibilizado, já está disponibilizado,
há uma resolução do Conselho aprovando e já a íntegra da resolução no outro link, também disponibilizado, e nós colocamos esse link também para todos terem acesso. E vamos ao bloco de notícias do Conselho Nacional de Educação, que realizou a sua sessão plenária na primeira semana do mês de dezembro, pela semana inteira do mês de dezembro, com reuniões da Câmara Básica, Câmara Superior e Conselho Pleno, reuniões extraordinárias do Pleno. Mas os assuntos foram já destacados, já inclusive disponibilizados. Não temos a súmula ainda dos pareceres, mas temos já de um parecer, que foi o parecer já definido, já divulgado sobre o retorno às atividades acadêmicas das instituições. Também, nesse mês, tivemos a divulgação do calendário de 2021, ou seja, quando é que serão as reuniões. Essas reuniões já estão marcadas na mesma estrutura dos anos anteriores. Serão virtuais no início e com perspectiva de retorno a atividades presenciais assim que seja possível. O Conselho Nacional de Educação disponibilizou a súmula do parecer 19 do Conselho Pleno, que traz realmente as normas sobre o retorno às atividades. Então, essa foi a única súmula que foi disponibilizada durante o mês de dezembro. As demais pareceres do mês de dezembro ainda não foram disponibilizados, estão publicados as súmulas e, consequentemente, ainda não são conhecidos, a não ser a informação que foi aprovado ou não, que sai no relato dos processos. Destacamos também nessa edição que as resoluções do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Pleno. O Conselho Pleno reúne a Câmara Básica Superior e funciona em grau recursal ou para assuntos que envolvem as duas câmaras. E as resoluções que foram aprovadas uma delas estabelece as diretrizes curriculares para a formação continuada de professores de educação básica e institui a Base Nacional Comum para a formação continuada de professores na educação básica. É a resolução número 1, que já temos ela desde outubro, mas foram duas resoluções aprovadas durante o ano que nós destacamos. A resolução número 2 fixa as diretrizes nacionais e orientação para a implementação dos dispositivos da Lei 14.040. Nós falamos inicialmente da Lei 14.040, que é uma lei de agosto de 2020, que estabelece as normas educacionais excepcionais a serem guiar as escolas do decorrer do ano em função desse decreto legislativo número 6 de março de 2020, foi o decreto que estabeleceu regime de calamidade pública em função da pandemia. Então foram duas resoluções do Conselho Pleno, que foram importantes. As duas resoluções, não foram muitas resoluções, como o Conselho Pleno não tem tido muitos pareceres. Os pareceres, alguns são recursais, quase sempre negado o recurso, mas temos assim, então, essas informações que vieram do Conselho Nacional de Educação. E com isso nós fechamos as nossas edições do informativo desse mês de dezembro de 2020.